Da empreendedora Garlene Galeno. Ela é empreendedora individual e realiza em casa, com a ajuda da família, a produção de mini pizzas artesanais, com uma enorme variedade de sabores para ter uma opção de renda extra. Então vamos conhecer a mini pizza. Meu nome é Garlene, tenho 34 anos, atualmente estou nessa categoria do empreendedorismo. Não se titula, né, um emprego ou algo assim, mas a gente também estuda para concurso, então é o famoso concurseira. Bem, eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas. Desde novinha, eu sempre pensei muito na área de ser dentista. Então, a minha graduação, eu sou formada em odontologia. Atuei na área em torno de 8 anos. Em consultório, eu fiquei 7 anos. E um ano eu acabei trabalhando, lecionando para cursos técnicos de saúde bucal. Durante a pandemia, acabou que, com essa visão de sempre querer empreender, de sempre querer fazer alguma coisa, eu acabei pensando justamente na questão de pizza. Aqui em casa a gente pode se titular que tem uma boa, né, para cozinha. E eu já fazia esses lanches aqui para amigos, colegas, quando vinham. E eles próprios sugeriram que pudesse investir nisso, numa questão de ser um trabalho, né? Faz para mim que eu compro de você. Então começou no meio que nessa jogada e acabei realmente entrando disso de cabeça. Conversei na época com meu cunhado, que é meu amigo de infância, inclusive. E ele foi o primeiro a falar, vamos, eu tô contigo e topo essa ideia na hora. E como eu sempre gostei muito dessa parte de empreendedorismo, então eu sempre pesquisei muito na internet, o que eu posso buscar de conteúdo gratuito, eu sempre vou indo atrás e tudo. Fiz alguns cursos pelo Sebrae, fiz cursos de marketing, de Canva, para poder fazer as coisas, conseguir trabalhar melhor. E nesse dia, eu lembro que a gente começou exatamente dia 11 de abril de 2020... A gente está em 2023, 2021. 11 de abril de 2021 a gente começou, pegamos na mesma hora um telefone, o chip, e ficamos, agora esse vai ser o telefone da empresa. Então a gente se sentou, todo mundo junto, e vamos definir o nome. E aí a gente ouvindo, na época, eu tenho até um vídeo no próprio destaque do Instagram da gente, eu tava ouvindo uma música, e aí vem com o Gigante, do Léo Santana, aí eu, gente, tem que ter alguma coisa gigante de sabor. E aí veio a nossa primeira frase, né, pequenos no tamanho, gigantes no sabor. E, consequentemente, acabou virando mini pizzas de GG. Eu penso muito na questão da praticidade. Então, eu pensei nas mini pizzas justamente pelo fato de eu já ter ela ali congelada, ali na geladeira, a pronto, quando eu chegar em casa de um dia corrido ou algo do tipo. E sempre que eu comprava algumas pizzas prontas dessas congeladas, às vezes eu tinha que incrementar um pouco a questão do recheio. Então, o nosso diferencial foi justamente esse, de ter bastante recheio e ser gigante no sabor. Então, a gente fez no início pra gente mesmo comer aqui em casa. Porque aqui em casa mora 3, eu, meu pai e minha mãe. E quando vinha minha irmã e meu cunhado, a gente, para pedir pizza, 3 sabores, é muito difícil você achar uma pizza grande de 3 sabores. Então a gente começou a fazer pra gente, cada um com o seu sabor de preferência, e ficou. Eu determinei que fosse realmente uma chance de negócios justamente quando eu perdi o emprego com a pandemia e vi a possibilidade assim, de você ficar totalmente sem nenhuma remuneração, é um pouquinho complicado, né? E aí, como eu queria ter um pouco de renda para poder estudar para o concurso, mas ter aquela segurança. E aí as visitas de amigas mesmo que vinham ficavam, Garlene, se você fizer para mim, eu compro de você. Então foi juntando o útil ao agradável e com o apoio da minha família, eu consegui abrir esse negócio. Logo no início, como a gente fez a preparação toda pelo Instagram, de que ia surgir as mini pizzas de G aí no Distrito Federal, a gente começou a trabalhar pedindo para que todos os amigos pudessem repostar o perfil. E no próprio perfil a gente divulgava a questão dos sabores que a gente tinha. E a gente começou a tirar algumas fotos daquelas que a gente produzia para poder fotografar, porque
comida a gente come com os olhos. Então a gente tentava nós mesmos fotografar. Então a gente fotografou algumas e começou a divulgação, pedindo para todo mundo compartilhar, curtir. E após 2 semanas desse burburinho aí no Instagram, a gente fez o lançamento, onde no próprio WhatsApp a pessoa pode fazer a encomenda. E na sexta-feira nós mesmos fazendo a entrega em todo o DF. A gente trabalha somente com as mini pizzas. Atualmente nós temos 19 sabores no nosso cardápio. E aí nós temos o 20º sabor, que ele oscila. Durante o ano a gente escolhe alguns sabores que são sugestões dos próprios clientes e faz uma edição limitada dele. Durabilidade assim de 1 mês, dependendo 2 meses. Dos nossos sabores, a recordista é a de calabresa. Não sem sombra de dúvidas, é a que mais sai. Em segundo temos a portuguesa, que é a nossa gordinha, que a gente chama, que ela é bem rechuchuda mesmo. Das de doce, tá meio que empatada ali o ranking. A de chocolate surpreendeu muito. A gente usa realmente o chocolate ao leite. E tem a de banana também, que é a concorrente. Então, não dá para falar a campeã das de doce. E muitas das vezes, os clientes sempre estavam pedindo pizzas que eles pudessem esquentar no micro-ondas. Ela não fica com a crocância de pizza, mas ela fica como se fosse um pãozinho. Então, a calabresa mesmo, ao cortar, a gente sela ela um pouco ali na frigideira e tudo, tira um pouco da gordura dela e faz a montagem da pizza de calabresa. Porque aí o cliente tem a opção dele poder esquentar no micro-ondas, por mais que não fique tanto quanto uma pizza mesmo. No próprio Instagram da gente, a gente ensina também como fazer até mesmo pela frigideira. Algumas pessoas alugam pela Airbnb e às vezes não tem forno, não tem micro-ondas, mas sempre tem fogão. Então a gente descobriu uma forma de fazê-lo também na frigideira, que fica sensacional da mesma forma e inclusive fica crocante se comparado ao micro-ondas. Bem, a gente vai registrando as encomendas dos nossos clientes pelo WhatsApp, onde tem lá disposto todo o nosso catálogo. Tem também no destaque do Instagram o nosso cardápio e opção de kit. A gente registra essas encomendas de sábado até quinta às 18 horas. E porque a gente faz essa produção das pizzas sempre na quarta e quinta-feira. Toda sexta a gente realiza a entrega em todo o DF. Quem realiza as entregas sou eu mesma. Então o cliente vê aquele mesmo rosto que aparece nos stories aí das mini pizzas GG, que sou eu, que também mexo todo no Instagram. 90% das vezes que eles falam no WhatsApp também sou eu, que estou ali registrando, anotando na planilha. Na nossa logística, assim, em geral, eu que faço todo o controle do estoque, faço a lista de compra e tudo que precisa. Às vezes sou eu que faço a compra, às vezes é meu irmão, meu cunhado que fazem para mim. Na produção é meu pai e minha mãe que me ajudam. E a gente vai assim, contando com a ajuda da família, que para mim pelo menos está sendo a minha principal base. Os fornecedores que a gente tem, a massa a gente acabou terceirizando. A gente também tem o pessoal da questão das embalagens, né, que a gente tem, que são os descartáveis. E também o pessoal da gráfica, que faz só a questão das etiquetas. Que em breve a gente está trabalhando para isso, para ter o nosso próprio rótulo. Como eu mesma fazia minha própria propaganda, eu trabalhei um tempo com questão do Canva para conseguir fazer as minhas próprias artes. A questão da fotografia, consegui muitos cursos gratuitos também de fotografia culinária, que é bem diferente. Então eu sempre peguei um prazo do meu tempo para poder estudar e estar conseguindo sempre estar atingindo o melhor. Então é uma coisa constante, a gente não pode parar de estudar nem um minuto que for para poder fazer a diferença. Eu acho que muitos, graças a Deus, elogiam justamente. Nossa, Garlene, aquela foto eu salivei. Então, na hora que ele vê, ele tem aquele desejo de adquirir aquela pizza, de comer ela em casa. Então, ali ele já entra em contato para poder fazer a encomenda. Tanto que a gente sempre busca fazer a melhor foto possível, a que mais deseja e tudo, para que consiga captar o cliente dessa forma. Então, no Instagram, a gente acabou trabalhando também com algumas influências. E a gente estipulou de um tempo para cá trabalhar com algumas que realmente focam a questão do nosso valor, do nosso objetivo, que é justamente aquela praticidade para o casal ou para a família, para a pessoa que possa ter o lanche em casa. Hoje em dia a gente tem uma variedade imensa de pessoas, cada um estipula um estilo de vida, seja academia, seja uma questão mais fitness, seja uma questão mais gastronômica. Então a gente está indo realmente por essa categoria que a pessoa foque mais na gastronomia e na família. Os nossos clientes, a gente vê que muitas vezes eles procuram a qualidade ao invés da quantidade. Muitas vezes a pessoa vê a questão, nossa, é apenas uma mini pizza.
Mas ao experimentar, ela vê que ali ele está comprando não só uma mini pizza, mas a qualidade dos produtos da qual ela é feita, com carinho que também ela é feita. Então você vê realmente aquele sabor diferenciado do que a gente vê tradicionalmente no mercado. Então é um cliente que ele busca o diferente, ele busca a qualidade. Tive alguns contatos de 3 pessoas, uma de Minas, outra do Rio e outra da Bahia, querendo ajuda de como criar as mini pizzas na cidade deles. Então a gente vê que é bacana, a gente vê que tem pessoas que admiram o nosso trabalho, mesmo tão no início, mesmo com tanta coisa para aprender ainda. Então a gente mesmo tendo algumas dificuldades, a gente trabalhou já em feiras, que infelizmente foi uma loucura pra gente. Já tivemos algumas promoções que acabou, infelizmente, causando alguns prejuízos pra gente, mas que a gente conseguiu atender a todos. Deu tudo certo no final. Então, são aqueles tropeços que a gente acaba dando, mas na hora bate o desespero e a gente acaba aprendendo. Hoje o nosso prazo de validade, ele é de 30 dias, mas a gente já entrou em contato com a empresa, mantendo ela congelada, né? A gente permitiu que ficasse 30 dias. Hoje a gente já tem uma empresa de engenharia de alimentos que vai vir trabalhar durante alguns 6 meses aqui com a gente para conseguir determinar um prazo de validade adequado, mantendo ela congelada ou resfriada, para que a gente possa passar com mais segurança para os clientes e fazer uma rotulagem de acordo com o que a Anvisa, a vigilância pede, para que não haja problema. Com relação ao futuro do nosso negócio, a Deus pertence. Mas a gente se dedica para que a gente consiga realmente fazer uma rotulagem bacana e conseguir fazer uma revenda nos empórios, em alguns supermercados, para que o cliente possa ter de uma forma mais facilitada. Infelizmente, devido ao meu prazo de tempo, eu só consigo realizar as entregas hoje apenas na sexta-feira. E eu vejo que alguns clientes às vezes querem a entrega de uma outra forma. A gente tem serviços de entrega particulares, né, com alguns aplicativos e tudo, mas a onera é um pouquinho mais oneroso do que eu mesma fazer a entrega. E muitas vezes o cliente não quer arcar com esse tipo de entrega. Então eu acho que poder ter a revenda no supermercado, no empório, já facilitaria bastante e é o objetivo da gente poder investir justamente na questão da tabela, na rotulagem. Se eu puder dar um conselho, nunca desista. Realmente você tem que ter coragem para empreender, a gente tem que acreditar antes de tudo. Não vá muito pelo que os outros vão falar, porque você tem que ser o primeiro a acreditar naquele seu negócio. Então, se você tem a oportunidade, confia, acredita e coragem que vai dar certo. Que delícia, hein? Pizza realmente é um tipo de comida que todo mundo adora. Comprar pronta, assim como a Garlene vende, é realmente muito prático. E como a gente pode ver, a renda extra dela está fazendo maior sucesso. Essa é a vida da microempreendedora individual. E agora, antes do nosso papo com Rica Mello, que é economista, professor e especialista em gestão de negócios, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu já volto, não saia daí. Estamos de volta com Vida de MEI. No primeiro bloco, nós conhecemos a Mini Pizza GG, o empreendimento da Garlene Galeno, que encontrou na produção de mini pizzas a oportunidade de uma renda extra. A Garlene também é uma microempreendedora individual e é sobre o MEI que nós vamos conversar agora com o Rica Mello, que é economista, professor e especialista em gestão de negócios. Rica, seja muito bem-vindo!
Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui contigo e com essa audiência de empreendedores maravilhosa do Brasil. Prazer é nosso poder conversar com você. Para a gente começar, Rica, a nossa conversa, eu te faço uma pergunta simples. Para quem está assistindo a gente poder entender do começo, né? O que é e como se tornar um microempreendedor individual? Olha, um microempreendedor individual é uma figura jurídica, né? Então é a formalização do trabalho de muitas pessoas aí que podem ser artesãos, pode ser um pedreiro, né? Pode ser alguém que está, por exemplo, vendendo aí alimentos, como é o caso da Garlene, né? Então é a formalização desse empreendedor. É uma maneira simples, você entra no portal do empreendedor e você pode fazer isso gratuitamente, você se tornar um microempreendedor individual e você acaba pagando uma pequena taxa ao governo, cerca de R$70 por mês, é um valor baixinho, para você formalizar o seu negócio. Muito bacana, né, Rica? Muitos benefícios aí para o mês, super fácil de estar se regularizando e muito importante também, né? Agora, Rica, quais são os melhores ramos e mais promissores para quem pretende começar um negócio atualmente? Olha, Camila, tem alguns ramos que estão crescendo muito aqui nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, né? Então, todos os ramos que têm a ver com alimentação e essa alimentação mais gourmet, né? Isso faz muito sentido. Então, vamos pensar na Garlene, que tem uma pizza um pouco diferenciada e tal. Então, é muito mais interessante, o mercado tem buscado, né, produtos diferenciados. Então, a gente aqui, até a Garlene comentou, não é muito uma questão de volume, é muito mais uma questão de qualidade. Então, produtos de alimentação que tem qualidade superior, né, copos da felicidade, um bolo diferenciado, né, ou uma pizza diferenciada, uma massa diferenciada, isso é um bom ramo de alimentação. Tem alguns ramos também de artesanato que são muito interessantes, né? Então, cada vez mais as pessoas investem mais nas festinhas de aniversário ou nas festas mesmo de casamento, de 15 anos e tudo mais. Então, existe um mercado muito bacana aqui também para você, se você é um artesão e tem esse tipo de facilidade, de você fazer alguns incrementos que o pessoal pode utilizar nas festinhas, né? Ou às vezes, por exemplo, a pessoa tem um bebê e ela quer colocar uma plaquinha lá na porta, por exemplo, da maternidade daquele bebê. Então o pessoal sempre pede alguma coisa de artesanato. Então tem alguns ramos de artesanato muito interessantes, ou em relação a festas, ou em relação a outras comemorações que são bacanas. E tem um terceiro mercado que tem crescido muito, que é o mercado de marketing e de serviços digitais. Então tem muita gente vendendo hoje em dia produtos aí pela internet, né? Infoprodutos, né? Ou fazer assessoria de pessoas pela internet. Então acho que também é um segmento interessante. Acho que só para finalizar, tem um campo que também tem crescido, que é o campo de decorador, né? O pessoal que acaba decorando aí as festinhas, por exemplo, de aniversário, fazendo arranjos de balão, né? Ou deixando as mesas do bolo, as mesas da festa mais bonitas. Tem um mercado interessante aqui. Ou seja, são trabalhos um pouco mais artesanais, trabalhos de que você consegue trazer alguma coisa de maior valor agregado para o seu cliente, que aí você consegue ganhar um dinheirinho e consegue sobrar alguma coisa bacana no meio daquele faturamento máximo que você pode ter como meio. Muito legal, Rica. Então aí tem vários segmentos promissores para as pessoas empreenderem, viu? Muito legal. Agora eu te convido, Rica, convido você também que está em casa a acompanhar com a gente qual foi o momento de maior dificuldade no empreendimento da Garlene. Vamos ver. Como na internet tem tanta coisa boa quanto ruim também, então a gente teve essa questão do golpe com relação ao nosso nome, que falou que a gente estava usando de forma ilegal, então acabei caindo. E era uma estratégia de uma empresa para que conseguisse a gente como cliente para registro de marca. A questão do nosso nome, quando as pessoas entraram em contato com a gente falando que estava usando de forma ilegal, no início eu estranhei porque Mini Pizzas GG, primeiro que o GG eu acho que ele é muito relativo, então eu meio que assustei. Mas aí eles conseguiram entrar em contato tanto pelo telefone da empresa, como pelo e-mail e também no telefone residencial. E aí, como o nosso telefone residencial não é em contato assim para todos, então foi quando a gente realmente assustou e aí percebeu que tinha já o boleto sendo enviado para o nosso e-mail. Que situação é essa que a Garlene passou, hein? Vamos voltar a nossa conversa aqui com o Rica. Rica, que situação complicada é essa, hein? A gente tem visto realmente muito frequente isso hoje em dia no mercado. O que fazer numa situação como essa? Olha, é verdade, né? Cada vez mais algumas fraudes ou as pessoas querendo ganhar algum dinheiro em cima do trabalhador, em cima da gente que está
das pessoas que estão movimentando o país, né? De fato, eu acho que o interessante aqui, quando você vai crescendo o seu negócio, ainda como uma MEI, é você ter auxílio de algumas pessoas, auxílio de um contador, às vezes auxílio de um escritório de advocacia também, para poder ajudar o empreendedor a conseguir navegar e ir crescendo o negócio. É claro que isso não é no primeiro momento, a própria Galene, acho que estava comentando, o negócio dela foi crescendo, já foi se desenvolvendo, já tem uma renda bacana, mas é sempre interessante e importante a gente ter auxílio de algumas pessoas, de alguns terceiros aí para os nossos negócios. E tem muita gente especializada, e não acho que isso é caro não, tá? Mas tem muita gente especializada, ou contadores, ou advogados, com valores baixinhos aí, meio salário mínimo, valores pequenos, que podem ajudar muito o empreendedor quando ele tem algum problema que ele não sabe a priori como resolver, né? Vamos saber então o que a Garlene fez nessa situação? Acompanhe com a gente aí qual foi o pulo do gato no empreendimento da Mini Pizza GG. Graças a Deus eu tenho meu cunhado, que ele é mais preocupado com essa parte mais burocrática. Nesse ponto eu meio que desespero e tento agir do que for, conforme for. E ele já conseguiu ter mais calma e pesquisar a respeito, tudo, e viu que não, que era uma empresa que alegava que nosso nome estava sendo usado, sendo que não estava. E hoje a gente já conseguiu fazer o registro no INPE, né, que é o site adequado para registro de marcas e patentes. Então a gente já colocou o nosso nome e está em análise. Que demora realmente um tempo, porque a gente já é em todo o Brasil. Que situação, hein? Quase a Garlene foi vítima de um golpe, gente, olha isso. Rica, sobre a nossa personagem, me conta, o que você achou do empreendimento da Garlene? Você tem alguma dica para ela ir alavancar ainda mais os seus negócios? Olha, Garlene, eu fiquei muito impressionado com o empreendimento dela e com a desenvoltura da Garlene, né? Ela conseguiu criar um negócio, esse negócio foi crescendo, entendeu as pizzas que ela podia fazer, depois o congelado, foi crescendo esse negócio, tem toda uma ideia até de logística, apesar que ela faz, mas tem uma organização, tem um processo muito bacana ali que ela faz, muito impressionante. Eu acho que tem uma coisa importante aqui, que eu não vi a Garlene comentar muito, que é sobre usar mais as redes sociais, né? As redes sociais, as principais redes sociais, hoje em dia elas dão a possibilidade de você fazer os anúncios, né, para uma área específica, uma área geográfica específica ou para uma demografia específica, para pessoas daquela certa idade, daquela certa escolaridade ou desse sexo e tudo mais. Então, se ela está ali numa região lá de Brasília, eu quero fazer nessa região de Brasília, naquela região de Goiás, qualquer região do Brasil que o empreendedor tiver, ele consegue dizer para onde que aquela rede social vai investir o dinheiro, em quem que vai impactar aqueles anúncios. Então, eu acho que tem um ponto bacana aqui para a Garlene, quem sabe crescer ainda mais o negócio, e quem sabe até deixar de ser uma microempreendedora individual e virar uma microempresa, né? De começar a crescer mais e começar a ter funcionários e tudo mais. Então, eu acho que tem um ponto bacana para ela fazer aqui de redes sociais, e ela tem uma história muito bonita, é muito legal a história de como que ela pensou nessa pizza, como que foi feito então os sabores e tudo mais. E essa história é muito bonita de se contar. Então, se ela se organiza, né, e coloca isso nas redes sociais, está colocando aqui agora, muita gente está conhecendo o empreendimento dela, é muito fácil desse tipo de coisa viralizar e quem sabe dela aumentar muito mais os pedidos dela para ela conseguir crescer o negócio dela. Então, muito legal, de fato, o que a Garlene fez, e eu acho que o meu ponto aqui realmente seria dela ter um investimento maior nas redes sociais para conseguir captar mais clientes e para conseguir, então, aumentar essas vendas e aumentar o negócio dela. E junto com isso, ela não esquecer dela mostrar essa história bonita dela, porque as pessoas hoje, o consumidor quer comprar histórias, a gente quer comprar essas narrativas bonitas de um negócio, e ela tem uma narrativa interessante e fantástica. Serve tanto para a Garlene quanto para todos os MEIs que estão nos assistindo nesse momento. Para a gente fechar, Rica, vou pedir para você apontar rapidamente aí mais alguns pontos positivos de por que se tornar um microempreendedor individual pode fazer a diferença no começo de um negócio. Olha, Camila, ainda bem que você me fez essa pergunta, porque tem alguns outros pontos interessantes aí para falar para o pessoal. Além do auxílio maternidade que eu falei, o pessoal pode ter alguns benefícios de aposentadoria, de auxílio doença, né? Tem a parte também de uma redução de número de impostos. Empresas que não são microempreendedores individuais têm uma série de impostos a pagar. Então, esses outros benefícios são muito interessantes para o microempreendedor individual. E um ponto legal também aqui, que a gente não entrou tanto no detalhe, que é a questão do crédito. Quase todos os bancos têm linhas de crédito para o MEI. Tá? E esses valores
valores muitas vezes chegam até os 20 mil reais. Todos os bancos grandes e os bancos públicos também, e inclusive as startups. Tem muitas startups de crédito, né, que trabalham com crédito, que também facilitam muito a vida do microempreendedor individual. E não é só o valor, que pode chegar a 20 mil reais, até um pouco acima de 20 mil reais para alguns bancos. As taxas cobradas da MEI são muito mais baixas do que as taxas quando você faz um crédito para a pessoa, quando você pega um dinheiro pelo cartão de crédito ou no cheque especial da sua conta corrente. Os valores são facilitados, então ajuda muito o MEI a dar esse investimento, às vezes, inicial que ele precisa para conseguir crescer o negócio dele. Rica Mello, muito obrigada pelas dicas valiosas aí que você deu para os nossos telespectadores e obrigada por sua companhia aqui comigo no Vida de MEI, viu? Camila, muito obrigado pelo convite, espero ter ajudado esses nossos microempreendedores individuais aí pelo Brasil. Vamos formalizar os seus negócios e vamos crescer esses negócios, gente. Com certeza, é isso aí. E você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigada pela sua audiência e pela sua escolha. Você já sabe, né, que assistir o canal Empreender já é um bom negócio, mas dar os primeiros passos rumo ao seu sonho pode realmente ser a sua melhor escolha. Eu me despeço aqui ansiosa para o nosso próximo encontro. Te espero, hein? Até lá!